Uma boa tarde a todos! Uma boa tarde de salvação para todos os ouvintes da Lapa! Quem tem ouvido, que ouçam o Evangelho do Senhor Jesus. O que é Evangelho? Na linguagem grega, significa boas notícias, boas novas. Então, é com toda a minha alegria de estar aqui anunciando o Evangelho de Jesus. O que traz o Evangelho e o que faz o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo transforma a vida do homem. O Evangelho de Cristo desvia o caminho do homem, o qual que ele trilhou para o caminho da morte. Aí entra o Evangelho de Cristo, mostrando para o miserável homem que existe o caminho da salvação. Salvação. O que é salvação? É salvar o homem do caminho da condenação eterna. Salvar o homem da justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é a mais completa moral de Deus. Pois a justiça de Deus clama por destruição e morte para aqueles que vivem nas práticas do pecado. O que é o pecado? O pecado para Deus é como se fosse um cadáver podre que chega às narinas do Senhor. O pecado diante de Deus provoca a ira do Senhor. Se eu perguntar para vós, vocês amam a Deus? Todos vão dizer que amam a Deus, mas não obedece à palavra do Senhor. São obedientes, são servos do Deus deste século, chamado Satanás. Para servir a Deus, é preciso abandonar a serventuice do pecado. Largai-vos das drogas, do cigarro, a chupeta do demônio, que leva vós ao caminho do precipício do inferno. Se eu perguntar para vós, como que vocês entendam Jesus? Um Jesus de amor, um Jesus que satisfaz a tua vontade. Não! O Evangelho de Cristo é transformação de vida e de caráter. Você acha que a sua arrogância
A sua prepotência vai te levar para o reino de Deus? Não! Não! O que é o Evangelho? É transformação de vida. Tu ama a Deus? O que é amar a Deus para você? O que é amar a Deus para você? Amar a Deus para mim é fazer as coisas do jeito que está escrito no livro da vida, meu patrão. Sim, e você faz, você cumpre todos os dias. Cuidado! Cuidado com a zombaria! Cuidado com a arrogância! Hoje vós dar risada, mas um dia vocês vão morrer. Um dia vocês vão descer a sepultura. Se sente homem só porque que está do lado dos teus amigos. Mas quando a morte chegar para vocês, vocês vão descer a sepultura sozinhos. Mas dentro de vós tem uma alma. E esta alma prestará conta ao Senhor. Existe o inferno. E o inferno existe. O inferno é um tormento. O inferno é terrível diante do Senhor. Jesus está voltando. Pois a vida de Jesus, a vida de Cristo está tão próxima. Pois o Deus deste século, chamado Satanás, o diabo, cegou os vossos entendimentos, cegou o seu coração, endureceu. O diabo oferece as coisas deste mundo para te enganar, para mostrar para vós que é bom. Mas não, estão distanciando vocês, jovem, mais longe da presença de Deus. Jesus está voltando. Acham que eu tenho medo de anunciar o Evangelho? Não, meu amigo. Eu não tenho medo de falar de Cristo. De onde que Deus me tirou do mundo do crime? Era para me ter morrer. Mas não. Falar do Evangelho de Cristo. Anunciar o Evangelho de Cristo. As pessoas acham que o pregador de rua é burro, é trouxa. Se sente homem para ir para cima do pregador de rua. Você não sabe de onde Deus me tirou. Você não sabe de onde Deus tirou um pregador de rua. Cuidado, meu amigo, pela sua arrogância. Cuidado pela tua arrogância. Cuidado pela tua arrogância. Jesus está voltando. Eu sou servo de Deus. Sou um servo de Deus. O que é servo de Deus para você? Servo de Deus é aquele que faz a vontade de Cristo. Fazer a vontade de Cristo. Fazer a vontade de Satanás, todo mundo pode. Pode falar imoralidade, piada. Mas falar de Jesus, filho escravo de Satanás, para tentar impedir a obra do Senhor Jesus. Esse Jesus está errado. Qual é o Jesus que está certo? O Jesus que está certo é aquele que morreu em nosso lugar. Sim. Olha, diabo, ninguém vai impedir de falar de Jesus. Não toque no meu filho, diabo. Porque ele é protegido pelo Senhor Jesus. Foda-se, eu quero que apague essa porra. A rua é pública. Não, a minha imagem não é. Eu sempre preguei de Jesus. Abaixa o celular. Sempre preguei na rua. O problema é seu. Sempre falei que não lá pro nome de Jesus. Não, falo de Jesus, Satanás. Não tem medo de Satanás. Eu não tenho medo. Não tem medo de falar de Jesus. Falar do pecado, falar da maconha, da prostituição, Do adultério. sim, para tentar impedir o nome de Trabalho Jesus. infantil. Um dia você vai morrer. A sua arrogância, Satanás. A sua zombaria, filho de Satanás. Vocês vão morrer. Vocês vão prestar conta a Deus. Você tem vida infinita. Vai prestar conta a Deus.
coitados, tentam agredir o servo de Deus, Não mentira ainda. mas não sabem o poder que tem nas mãos daquele que entrega a vida a Cristo Jesus. Não vai impedir de falar de Jesus. Não vai impedir de eu falar de Jesus. Você não vai impedir de eu falar de Jesus. Quem é você para tentar impedir de falar o nome de Cristo? Jesus está voltando. A vida de Cristo está próxima. Arrependei-vos. Credes no Evangelho de Cristo. O que é justificação? É preciso nós encontrar Jesus. A alegria dos zombadores. Eles zombam. Eles se alegram. Eles tentam impedir o Evangelho de Cristo. Mas jamais vai impedir. Jesus está voltando. Abandonam o seu pecado. Abandonam. Rendei-vos a Cristo. Quando Jesus ele foi interrogado pelos fariseus, e os fariseus perguntaram para Jesus: Senhor, de onde viria? Ou seja, de onde vem o reino de Deus? Pois Jesus respondeu. Jesus respondeu e diz que o reino de Deus não é como a aparência. O reino de Deus não é algo que você possa dizer: olha ali o reino de Deus, olha cá o reino de Deus. Não. O reino de Deus, você só pode inaugurar o reino de Deus quando você recebe Jesus, quando você entrega a tua vida a Jesus. Aí o reino de Deus entra no seu coração, faz morada na tua vida. Quando o reino de Deus entra dentro de você, há mudança de vida, mudança de caráter. Quando Jesus ele fala: aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Abandonar a prostituição, abandona as drogas, abandona o roubo, abandona a sua ignorância para servir e servir a Jesus. A vida de Cristo está próxima. O diabo se alegra quando fala de Cristo, mas não vai parar. Não pode parar. O exército de Cristo tentam intimidar aquele que fala a verdade. Não
vai intimidar. Assistência. Não vai intimidar. Aqui, ó. O celular é comigo. Falar que Jesus cria zombarias. Falar que Jesus, escravos, servos de Satanás, se levantam para impedir o Evangelho de Cristo. Protestei! Ei! Aqui, Roda masculina tá aqui, ó! um dia vai morrer. Longe! Vai! Ei! Para onde irás a tua alma? Vamos! Esta é a alegria dele. Aconteceu! Zombam do pregador. Zombam da palavra de Deus. Mas jamais o exército de Cristo vai parar. Ei! Esta é a maior forma. A defesa deles para defender a tua severança do pecado. Moda masculina tá aqui, ó! Quem faz isso no coração dele é o pecado. Ele está com raiva irado. Por que está com raiva? Por causa do pecado. A defesa dos escravos de Satanás é para impedir de falar de Cristo. O dia quando cai na cama, o dia quando cai na doença, o dia quando eles estiver no perigo, quem ele vai clamar? A Deus, aquele que eles desprezam, aqueles que eles cospem na palavra de Deus. Tentaram me agredir, porque eu estou falando de Jesus. 8807. Adenilson Fernandes Brito, pregador de Rua Capital de São Paulo do Brasil. Deus abençoe a sua vida e da sua família linda, estarei orando por você.